meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo da aula? Aula de número 14. Objeto de conhecimento, o arcadismo brasileiro. Detalhamento, arcadismo. Autores e obras. Análise de poemas. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Então, iniciando a nossa aula, iremos falar sobre o arcadismo, especialmente falar sobre as obras e os principais autores dessas obras. Então, a gente vai iniciar falando, do contexto do arcadismo, que é este movimento literário. A gente sabe que todos os movimentos literários, eles têm, características específicas daquele momento. Então, o que é que estava acontecendo no Brasil, no mundo? O que estava, acontecendo no mundo e no Brasil vai refletir diretamente nas obras literárias, tanto na arte quanto na literatura. Então, nós temos alguns movimentos, que já vocês possivelmente já estudaram, assim como o barroco, que foi anterior ao arcadismo. Então, tem suas características, claro que diferente, porque quando entra um movimento, é porque ele deixa para trás que o movimento anterior e muda-se a visão, muda-se o modo de fazer literatura, o modo de escrever, assim como a arte também vai mudar, A gente fala em arte porque a arte está presente também na literatura, Então, o arcadismo, que movimento foi este? Então, o arcadismo, ele resgata, o racionalismo e o equilíbrio das tendências do século XVI. Procurava na tradição clássica a representação do meio pastoril. Então, o arcadismo, ele vem trazendo esta forma de pensar pela razão, deixando o que tem lá no movimento anterior, que a gente viu que vai muito pela fé, vai muito pela religião, modo de pensar, o barroco. Ele traz essa tendência de desequilíbrio, aquele pensamento de contradição, que fica naquela angústia, refletindo, eu vou pela razão, não, eu vou pela religião, eu tenho um Deus, não, eu vou pelas coisas terrenas. Então, eles tinham esse desequilíbrio no modo de pensar, Então, o arcadismo, ele veio para trazer, mais a racionalidade e esse equilíbrio, pensar no que é mais real, deixar tudo que foi posta lá no barroco como uma forma de desequilíbrio ou uma forma de exagero e trazer, uma forma de pensar, de agir mais simples. E vem por meio do pastoril, ali aquele lugar tranquilo, num campo de muita paz, de muita harmonia. Então, falou em arcadismo, fala-se em equilíbrio e racionalidade. Por conta disso, o movimento iluminista, também trazido da Europa por alguns estudantes que de lá voltaram, foram se formar e trouxeram essa tendência para o Brasil, fazendo parte do momento do arcadismo, que foi o iluminismo. Quando fala iluminismo, já dá essa ideia de luz, Então, o que é o iluminismo e o que ele defende? Defende o uso da razão sobre o da fé,
Então, no movimento do Barroco, ia-se muito pela fé cristã, mas o iluminismo veio para colocar em prática, né, a razão, o estudo, né, a ciência em primeiro lugar, para entender e solucionar os problemas da sociedade, era necessário, né, ir pela razão, né? Então, quem vai pela ciência, né, é claro que não tem nada a ver com a fé, né, com a religião. Você tem que separar, né? Ou pensar aqui no meu Deus, né, ou ir pela ciência, né, que é outra forma de pensar e de agir. Então, o iluminismo, ele veio mesmo para iluminar, né? É um movimento intelectual, trazendo outras formas de solucionar os problemas através, né, da razão e não mais da fé, não mais passando pelo lado da religião. Veja só as principais características, né, do arcadismo, que são as ideias iluministas. Quando se traz ideias iluministas, traz ideias, né, trazidas por meio do intelecto, né, daquilo que você busca, a razão, o resultado, a solução para os problemas, através de quê? Da pesquisa, né? Então, através da ciência. Universalismo, também uma característica do arcadismo, porque se pensa não só no que é individual, né? Universalismo pensa num universo como todo, numa sociedade, vai se ver os problemas, né, não só de um. Né? Por exemplo, um autor lá está sofrendo, vai falar do seu sofrimento, né, somente da sua subjetividade. Aqui no arcadismo, não se pensa nesse individual, se pensa mais no coletivo. Racionalismo e busca pelo equilíbrio, né? Quando a gente está falando sempre nas ideias iluministas, está falando no racionalismo, né? O que é raciocinar, é pensar, é refletir para equilibrar, né, as ações, os movimentos e tudo que se busca no movimento que está sendo atual, daquele momento. Idealização amorosa e neoplatonismo. Então, a idealização não é um amor mais físico, né? É aquele amor que não é possível chegar lá bem pertinho, é um amor que é tido à distância. Então, também é uma das características, porque você vai, em algum momento aí, estudar um movimento literário, uma escola literária, que essa paixão, ela fica bem acentuada, né? Esse amor não correspondido, ou pode ser correspondido, mas ele é bem mais acentuado do que no arcadismo. O arcadismo é um amor mais ameno, né? Pastoralismo, eu lírico assume outra identidade, né? Então, o eu lírico é o autor, né, que coloca-se diante de um nome, que chamamos pseudônimo, porque é um nome criado, é um nome falso. Então, ele assume essa outra identidade para ser um pastor de fato. Né? Porque são pessoas intelectuais, né? Pessoas vindas, formadas, juiz, advogado, promotores, que na época, né, era mais voltado para essa área do direito. E, de repente, eles irão escrever sobre o campo, tem nada a ver, né? Então, isso não dá esse ar de veracidade,
Então, vamos, né, criar um nome, um pseudônimo, para ser o eu lírico, aquele que fala. Né? Até, acho que já expliquei aqui, que o eu lírico não tem nada a ver com o poeta em si. Tá? O poeta, ele escreve, mas nem tudo que ele escreve é sobre ele. O eu lírico é que fala por ele. Se ele fala num poema que está triste, decadente, não quer dizer que o autor esteja se sentindo assim, mas ele coloca alguém, né, e esse alguém é chamado de eu lírico, para representar, né, aquela fala, né, aquela escrita que ele está lá, né, colocando em sua obra. Bucolismo, simplicidade da vida real, né, que eu acho que é a característica que se enfatiza mais no arcadismo, é o bucolismo. É aquela vida rural, vida simples, a vida do campo, aquela vida sossegada. Então, existem, né, algumas expressões que eles resgatam lá do latim, né, lá do neoclássico, né, do classicismo. Então, fugere urbem, fuga da cidade, né, que significa carpe diem, aproveitar o dia. Então, olha, vamos fugir da cidade, vamos aproveitar o máximo o dia, né, com aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, que é isso que nós precisamos e mais nada, né? Vamos tornar as coisas mais simples. Tem mais uma expressão, auras mediocritas, valorização das coisas simples do campo. Então, dá para notar que tudo, né, tudo que se fala está diante do que é simples, né, da vida do campo. Sair da cidade grande, sair desse tormento, né, sair desse estresse e ir para um lugar bem tranquilo, que é o campo. Locus amoenos, lugar ameno, né, um lugar bom de se viver, tranquilo. Inutiliza trucate, cortar o inútil. Então, isso também é utilizado em suas obras. Olha, se isto não tem tanta necessidade assim, né, nessa minha obra, nesse poema, ou pode ser até na vida de modo geral, por que deixar? Né? Então é inútil, não vai servir, não vai ajudar em alguma coisa, não vai acrescentar em nada, então vamos cortar. Então é isto que os árcades, né, eles pensam. Então as características do arcadismo mostram sua oposição ao barroco que o antecede. Então, vamos ver aqui essas características do arcadismo, né? E vamos ver também algumas do barroco, aquele movimento literário que veio antes. Então, vamos ver o barroco, o que é que ele traz, né? A religiosidade de fé. Então, isso era bem forte, né? A gente vê que a religiosidade de fé era bem forte no barroco. Eles se preocupavam, né? Eles se preocupavam em não tirar o foco da fé. É tanto que eles ficavam pensando, né, nas coisas terrenas, pensando na religião, né, e o que ia acontecer. O arcadismo, veja aqui, já é o racional, racionalismo. Pensar, né? Pensar naquilo que deve ser mesmo estudado e comprovado cientificamente. Diferente da religião, que a religião, a fé cura, né? Deus cura. Já no arcadismo, muda esse pensamento. Não, a resposta está
né, nas coisas que você pode pesquisar, na ciência, aí sim vai dar essa resposta para a gente, né, vai solucionar o problema. O barroco, o cristianismo, uma das características, cristianismo, né, Deus, teu Deus como centro, Jesus Cristo. O paganismo, no arcadismo, né, que já não tem muito a ver com Jesus Cristo como centro, e sim valorização da natureza, e dentro dessa natureza a religiosidade, que a religiosidade é diferente da religião. A religiosidade, a gente, não significa que a pessoa tem uma religião, pode ser, né, a religiosidade, acreditar em algo. No barroco, a complexidade na exposição de ideias, né, tudo que vai falar tinha que ser tudo muito exagerado. Já no arcadismo, olha, complexidade, Antônio diz simplicidade, né? Já no arcadismo, quanto mais simples as ideias e mais fáceis de compreender, melhor. No barroco, a escrita complexa, né, o vocabulário culto e construção de frases na ordem indireta. No arcadismo, a escrita simples, vocabulário simples e construção de frases na ordem direta. Essa complexidade, porque geralmente as frases na ordem indireta, elas já ficam por si mais complexas, né? Porque a ordem direta é sujeito e predicado. Maria fez sua atividade, né? Aí a ordem direta, sujeito e predicado. Fez sua atividade Maria, né? Vamos dizer assim, então a ordem indireta. Uso frequente de figura de linguagem. No barroco demais, né? Se utiliza antítese, né? Que são ideias opostas. Já no arcadismo, quase não se usa, né, não se usa figuras de linguagem, porque, né, eles não se interessam muito por enfeitar, como eles falam nos textos, né? Então, não é de uso do arcadismo utilizar tantas figuras de linguagem, assim como no barroco, né? Especialmente a antítese, né? Porque a antítese é a que vai trazer essa dualidade de pensamento. E a gente vai ver agora o amor árcade. Veja só, o poeta não fala dos próprios sentimentos, mas dá voz a um pastor que confessa seu amor a uma pastora e a convida para aproveitar a natureza. Então, esse amor, veja que ele não faz aí, né? Ele não vai falar do sentimento dele, do poeta em si, mas ele vai dar voz para quem? Para o eu poético, que esse eu poético é um pastor, aquele pseudônimo que ele escolheu para representá-lo. Então, a gente vai, né, assistir agora um vídeo com os principais representantes do arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, 1729 a 1789, o guardador de rebanhos. Pseudônimo Glauceste Saturnio, nasceu em Mariana, Minas Gerais. Estudou no Brasil com os jesuítas e se formou como advogado em Coimbra. Trabalhou em Vila Rica como advogado e administrador. Em 1789 foi acusado de envolvimento na Inconfidência Mineira. Foi encontrado morto na prisão. Tomás Antônio Gonzaga, 1744-1810. Nasceu em Porto, Portugal, mas veio ainda na infância para o Brasil. Viveu e estudou na Bahia até a juventude. Cursou direito em Coimbra. Quando voltou de Portugal, passou a viver em Vila Rica, onde exerceu a função de ouvidor e iniciou o romance com Maria Doroteia de Seixas, jovem de 16 anos que recebe o nome nos poemas dele de Marília. Em 1789, é acusado de participar da Inconfidência Mineira. Foi preso e mandado ao Rio de Janeiro, onde ficou encarcerado
até 1792. Em 1792, foi exilado para Moçambique, onde se casou, enriqueceu e se envolveu com a política local. Basílio da Gama, 1741-1795. Pseudônimo Termindo Cipílio. Estudou no Colégio Jesuíta no Rio de Janeiro e tinha a intenção de seguir carreira eclesiástica. Completou seus estudos em Portugal e na Itália, no período que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Ingressou na Arcádia Romana. Em 1767, voltou ao Rio de Janeiro, onde foi preso, acusado de ter ligações com os jesuítas. Basílio da Gama foi levado a Lisboa, onde livrou-se da prisão por fazer um poema em homenagem à filha do Marquês de Pombal. É isso aí. Então, vocês conheceram um pouco, né, da vida dos principais autores do arcadismo. E agora a gente vai ainda falar um pouco do Cláudio Manuel da Costa. Veja só as duas fases, né, de Cláudio Manuel da Costa, que foi a inicial, que o Cláudio Manuel da Costa, né, ele iniciou, né, então ele ainda traz reflexo, né, da escola anterior, como eu disse, não é de uma hora para outra, né, que uma escola acaba e inicia uma seguinte, mas ele ainda traz algumas características do barroco. Então, essa fase inicial apresentou reflexões morais, dando destaque às contradições da vida. Veja, quando fala em contradições da vida, não é muito dos Árcades, né? Com forte inspiração nos modelos barrocos. Olha aí, então ele iniciou, né? Ainda trouxe tendência barroca, mas depois, né, tem a fase madura, que chamamos de fase neoclássica. Sua poesia é manifestada a partir de uma temática bucólica e pastoril. Então, nessa segunda fase, ele já traz em sua obra características, né, bem mesmo marcante do arcadismo, que é essa temática bucólica e pastoril, em que a natureza é relatada como cenário ideal para o refúgio do pastor. Então, lá é um ambiente propício, né, para quem quer se afastar, para quem quer refletir. Então, a gente agora vai observar uma das obras, né, dele. Então, você pode também fazer a leitura, vamos verificar, né, algumas características do arcadismo dentro desta obra. Pastores que levais ao monte o gado, vede lá como andais por essa serra, que para dar contágio a toda a terra, basta ver-se o meu rosto magoado. Então, a gente vê que não está assim tão feliz, né? Eu ando, vós me vedes tão pesado, e a pastora infiel que me faz guerra. Olha aí o motivo, né? A gente já vê que tem um motivo aí para ele não estar tão contente. É a mesma em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado. Se a quereis conhecer, vinde comigo. Vereis a formosura que eu adoro, mas não, tanto não sou vosso inimigo. Deixai-a, não a vejais, e eu vulo imploro, que se seguir quiserdes o que eu sigo, chorareis, ó pastores, o que eu choro. Ó, porque se ele levar, né, é claro, né, que eles vão também sofrer igual a ele, né? Então, a gente verifica que ele tem um probleminha aí. Então, o soneto sem título também apresenta versos decassílabos e elementos árcade como pastoralismo. O eu lírico enaltece a beleza da mulher amada, mas mostra sofrimento por ser rejeitado por ela. E prefere não mostrar os outros pastores, já que a beleza da pastora pode fazer com que ele se apaixone e sofra tanto quanto o eu lírico está sofrendo, né? É isso, então vamos ver aqui o Tomás Antônio Gonzaga. Alguns aspectos apontam para uma transição entre o arcadismo e o romantismo,
romantismo, né? Outro movimento literário. Por quê? Mostra essa transição, porque ele vai trazer características já um pouquinho do romantismo. Incorporação de sua experiência pessoal à poesia, falar de si, que não é coisa do arcadismo, né? Quebrou a rigidez dos princípios árcades, né? Que também, se ele não trabalha as características, ele quebra, né? Maior subjetividade, espontaneidade e emotividade. Por isso que ele quebra, porque ele trabalha com a subjetividade e suas emoções, que não são coisas do arcadismo. Então, vamos assistir a um vídeo, um poema, e vocês observem aí o que ele fala e algumas características. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios de ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Irás e divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço, enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas. Toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Olha, e por isso, né, a característica já tombando para o romantismo por conta dessa subjetividade. Então, a gente vai, né, agora verificar mais um trabalho, mais uma obra que se chama Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho um próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são os fios de ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória do amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, tudo isso, né, a gente observa a subjetividade já do autor trazendo, né? E vamos agora assistir mais um resumozinho da obra O Araguaio. Basílio da Gama escreveu a obra O Uruguai, que traz em sua narrativa as disputas entre indígenas e jesuítas contra os colonizadores europeus. Essa obra inaugura a corrente indianista em nossa literatura. A narrativa gira em torno de um caso de amor entre Lindóia, uma indígena, e o herói Cacambo, também indígena, que é enviado por Padre Balda, jesuíta administrador de 7 povos das missões, a diversas missões perigosas. Até que Cacambo acaba sendo capturado. Cacambo é, contudo, libertado e volta para alertar seu povo quanto às más intenções dos jesuítas.
mas Padre Balda o envenena, pois deseja que Lindóia se case com Baldeta, seu filho. Sem seu amado herói e vendo-se forçada a casar com Baldeta, Lindóia prefere a morte. Então, essa obra ela foi dividida em 5 cantos, só para vocês, né, identificarem cada canto o que acontecia. Então, no primeiro, tropas aliadas se reúnem para combater os índios e jesuítas. No canto 2, o exército avança e há uma tentativa de negociação com os chefes indígenas, que se chama Cepé e Cacambo. No canto, mas sem acordo, né, trava-se a luta que termina com a derrota e retirada dos índios. O canto 3, Cacambo ateia fogo na vegetação em volta do acampamento ao lado e foge para sua aldeia. O padre Balda faz prender e matar Cacambo para que seu filho possa casar-se com Lindóia, esposa de Cacambo, e tomar posição do chefe indígena. No canto 4, Lindóia, chorando a morte do seu marido, não deseja casar-se, entra num bosque e deixa de ser picado por uma cobra venenosa. Chegam os brancos e cercam a aldeia. Todos fogem após os padres mandarem queimar as casas e igrejas. E no canto 5, né, e último, um líder português prende os inimigos na aldeia próxima. Então, esta foi a nossa aula, né? Falamos sobre os escritores Árcades e algumas de suas obras. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.